Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Simples assim. Essa expressão, todos sabem, faz parte de um comercial de determinado aparelho eletrônico. A ideia é a de que o usuário nada precisa fazer para ter nas mãos um dos mais requintados aparelhos de telefonia celular, senão entrar em uma das lojas que o habilitam e pronto. De posse do aparelhinho, com toques em suas teclas, poderá agora falar com o mundo todo. Simples assim. O que não foi simples, coisa nenhuma, foi a complexidade enfrentada por cientistas, engenheiros eletrônicos e um mundo de técnicos para chegarem ao produto final. Circuitos, placas foram testados e descartados. Dias e noites foram gastos. Neurônios estiveram em atividade febril. Ao invés de simplicidade, complexidade. É que nada poderia e nem deveria ficar a depender de quem adquirisse um dos aparelhos. Quem adquirisse um deles só precisaria colocar o dedo sobre as teclas numeradas e sobre as teclas de comando. O trabalho, o cansaço, o enfado, as noites mal dormidas ou não dormidas, isso tudo seria e foi de responsabilidade daqueles que desenharam, desenvolveram e fabricaram. E é assim que acontece. Nenhum dos fabricantes desses aparelhos promove qualquer tipo de curso para que pessoas aprendam os detalhes de fabricação ou participem de sua composição. Tudo já está pronto quando o aparelho é posto à venda. E não poderia ser considerado bom da cabeça quem, para primeiro utilizar um deles, insistisse em conhecer e em dominar toda a sua intrincada tecnologia. Ninguém faz isso. Todo mundo admite de pronto não ter cabimento algum precisar entender todo o sistema que técnicos e engenheiros passaram até anos para dominar, para então usufruir dos benefícios dessa modernidade. É simples assim. Só que muitos dos que usam um aparelho de telefonia celular sem fazer nenhuma pergunta sobre como a coisa funciona e como foi possível chegar tão longe, agem totalmente diferente no que diz respeito à obra irretorquível do Senhor Jesus para a salvação perfeita de pecadores imperfeitos. A maioria dos chamados cristãos não considera possa a salvação eterna ser simples para o pecador perdido. Dado o seu valor incomensurável, sem medida, dada a sua preciosidade, a salvação eterna, julgam, os que assim julgam, tem que ser conquistada ali, passo a passo, obra a obra, dia após dia. Certeza, segurança, paz, só no final. E se o final for feliz? Confiam no que técnicos em eletrônica fizeram, não conseguem confiar no que fez Jesus. Consideram ultrajante e desrespeitoso tentar acrescentar alguma coisa ou alguma ideia àquilo que homens conquistaram
de forma competente e exaustiva, está bem, mas consideram também não terem qualquer competência para qualquer tipo de sugestão. Consideram as duas coisas. Já no caso da obra da cruz, já no caso do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, olhem eles aí, com tudo quanto é sugestão, ideias, esforços e tentativas de aperfeiçoamento e de melhoria. Não é de estarrecer. O que tem de gente inventando dogmas na questão da salvação para tornar seu movimento diferente dos demais é de espantar. Quanto mais difícil, melhor. É a política. Cada um puxando a brasa para a sua sardinha e quase ninguém concordando com o que o Senhor Jesus conquistou com seu precioso sangue. Movimentos que crescem, mas crescem para onde? Ou em direção a quê? Crescer pregando mentiras, enganos e engodos é realmente crescer? Se a obra do Evangelho da Graça estivesse de fato crescendo, por qual razão estaria o Senhor da igreja dizendo-lhe: estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Apocalipse 3:16. A situação é tão infame, é tão esquisita, que muitos usam esse texto direcionado à igreja, assim como Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Usam muitos esses textos para os de fora, para os não remidos, enquanto qualquer criança é capaz, ou será capaz de entender e de averiguar. O Senhor Jesus se dirigia e se dirigiu à igreja de Laodiceia ao proferir essas afirmações tremendas, e não ao mundo, não aos não remidos. Primeiro, ele está a ponto de vomitar a igreja atual, e depois ele não consegue manter comunhão com ela, mas insiste, batendo em sua porta. De vez em quando, alguém ouve e abre, mas só ouve e abre quem se compromete com a verdade do Evangelho da Graça, com a verdade da obra perfeita da salvação, através do poder e da eficácia do precioso sangue do Salvador, o que, em larga escala, anda sendo pregado por aí. Em função disso, ou em consequência disso, o que se prega por aí, infelizmente, muitas vezes, é pura invenção de homens. Aliás, Laodiceia é simplesmente isso: governo do povo, ou povo no comando. Assim tem sido o período atual da igreja Laodiceia. Cada grupo de homens imaginando estarem, tais homens, debaixo da iluminação divina, inventando doutrinas e ensinos incompatíveis ou que não podem harmonizar-se com o caráter do Evangelho da Graça. Mesmo doutrinas bíblicas, mas do período da dispensação da lei, do Pentateuco, dos Salmos, dos profetas e das parábolas, tudo diante da cruz. Já disse alguém que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Isso está certo e está errado, a depender da forma como é, ou como será, ou como seja analisado. A Bíblia não é mãe de heresia nenhuma para os que a tomam como digna de reverência, sobriedade e competência, para os que não a usam com intenções dúbias e deturpadas, para os que não mercadejam com ela e não sofismam, desviando o sentido de suas afirmações. Mas, em Laodiceia, muitos têm feito ou têm transformado a Bíblia na mãe de um caminhão de heresias. Senão, como explicar tantos grupos
com pensamentos tão diferentes e com afirmações tão opostas, se todos usam a mesma Bíblia? São todos esses grupos verdadeiros ou nenhum o é? É só conferir texto com contexto e os pretextos aparecerão. Dizer ou afirmar uma verdade de vez em quando é o expediente preferido da igreja atual. Ela profere verdades, por certo que sim. O problema é que ela o faz em meio a uma enxurrada de mentiras, de fábulas e de fantasias. Não é para isso que a igreja existe. Ela existe para proferir somente verdades. O tempo todo, a verdade. Dia e noite, a verdade. Sob aplausos ou sob vaias, a verdade. Gozando liberdade ou sofrendo perseguições, a verdade. Quando o fim chegar para cada um, saberá cada um se sua verdade ou se a verdade de seu grupo, de seu movimento era e foi a verdade de Deus. E qual a verdade de Deus sobre o principal tema das Sagradas Escrituras? Ora, a obra da redenção, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Cordeiro Eterno é o tema principal da palavra de Deus. Porém, o que se diz, ou o que vem sendo dito sobre ela, sobre a redenção, sobre a obra da salvação. Sobre a obra da salvação, vem sendo ditas verdadeiras misérias. Uma calamidade só. Quase ninguém admite a simplicidade da mensagem salvadora. Quase ninguém admite que tenha sido o sacrifício do Senhor Jesus tudo quanto a justiça de Deus Pai exigiria para a salvação de pecadores. De pecadores. Pecadores em seus pecados. Pecadores ainda pecando. É tão fácil um pecador deixar de pecar quanto é fácil um gato deixar de miar, só morto. Então, o plano de Deus teria que alcançar o pecador em seus pecados. Ou será que existe alguém que, por ser remido, por já ter invocado o nome precioso do Senhor Jesus, imagine, acredite e afirme, não mais pecar? É bem fácil. O ideal seria, remido nenhum, voltar a pecar. Assim deveria ser. Mas Deus, sabendo do poder da natureza carnal e não tendo como reformá-la, e não sendo ela passível de ser regenerada, planejou um perdão tão absoluto, tão radical, que mesmo depois de remido, mesmo o remido ainda cometendo pecados, tais pecados não mais teriam, e de fato não mais têm, o poder de fazê-lo novamente perdido, refém das trevas e do medo. O plano seria, era e foi, colocar sobre o Salvador todo o peso e todo o preço que deveria ser pago pelo resgate de pecadores. Não de pecadores mais ou menos, não de pecadores de pecados a menos, pequenos, insignificantes. Resgate de pecadores, simplesmente pecadores, pois essa coisa de pecado grande e pecado pequeno foi inventada pela imaginação humana. Pecado é pecado, pecado é transgressão da lei, até no pensamento. Fingir que não peca, pousar com ares de irrepreensível, botar banca de perfeição e de dignidade, torna o homem ou a mulher, torna a ambos mais pecadores ainda. Deus, o Eterno, não nos mede a nós remidos pelo que deveríamos ser, moral e espiritualmente. Ele nos mede pelo que somos. E somos o que somos, nós remidos, remidos para sempre, pelos efeitos eternos do sangue de seu perfeito Filho, que como homem
e apenas como homem, todavia, como o homem perfeito, é justo que repitamos, comprou-nos do reino das trevas, do poder do inimigo, da culpa do pecado, de forma tão absolutamente graciosa e preciosa, que até hoje Satanás e suas hostes estão atordoados. E até os anjos desejam entender toda a profundidade da obra salvadora. 1 de Pedro 1:12. Simples assim. Simples tornou-se a oferta de perdão, de misericórdia e de salvação, porque do pecador não ficou a depender coisa nenhuma. Mas quem foi que disse que os religiosos aceitam isso? Mas não aceitam mesmo. E vivem numa correria desesperada atrás de fazer e de deixar de fazer, pois entendem que a obra do Salvador satisfez a parte mais difícil, ou serviu para colocá-los no caminho. Entretanto, a continuação dependeria ou dependerá do que cada um fizer. Agora, pergunte-se a qualquer um deles se já abriu um aparelho celular para ver como é que funciona, ou para dominar a tecnologia ali existente. Ninguém nem pensou ou pensa nisso. Mas no plano de Deus e na obra perfeita do Senhor Jesus, querem muitos colocar as mãos, os pés, os méritos, e querem fazer, e querem ser achados dignos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. A força que o texto grego traz nesta afirmação é a força de 1 milhão de bombas atômicas. O que foi dito, e graças a Deus porque foi dito, é de tamanho impacto que desde que foi dito vem provocando uma devastação completa no reino das trevas. Achar, como acham os seguidores de Ellen White, que Cristo resgatou quem foi resgatado da maldição da lei cerimonial, é coisa para morrer de rir. Na lei cerimonial não havia maldição, havia socorro da maldição da lei moral. Essa sim, a lei moral, não sendo cumprida, afastava o homem cada vez mais da presença do Senhor Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei moral, que não sendo observada em cada jota e em cada tila, decretaria o afastamento definitivo de cada um da luz, da paz e da presença do Criador, em perdurando tal situação até a morte. A ênfase dada ou colocada pelo Santo Espírito na Escritura citada pode ser compreendida pelo uso do termo exagorazo, que com essa aplicação só foi utilizado pelo apóstolo Paulo, e só o foi neste texto e em Gálatas 4:5, com o seguinte registro, referindo-se a Jesus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir, exagorazo. Em ambas as ocasiões, deixou de ser usada a palavra comum para compra ou resgate, que era e é agorazo. O Espírito Santo levou o apóstolo a entender que exagorazo tinha o significado real daquilo que fora feito pelo Salvador. Exagorazo exprime uma compra definitiva, sem volta, não estando a coisa comprada mais à venda. Exatamente o que faz o sangue de Jesus com quem o invoca. Simples assim. Claro que é. Para falar ao celular, basta tocar as teclas. Para ligar o som ou o televisor, basta ter na mão o controle. Para acender a lâmpada, basta usar o interruptor. Simples assim. Agora, para ser salvo, mesmo depois de tudo o que Jesus fez, mesmo depois de toda a sua perfeita obra, mesmo tendo sido ele ressuscitado pelo Pai, testificando-lhe
os méritos? Não. Para a maioria, não. Não poderia ser tão simples assim. Alguma coisa precisa ou precisaria ser feita. O padre Rock Schneider repete todo dia no programa Oferecimento Espiritual pela Rede Vida que ainda existe, diz ele, o que fazer pela obra inacabada da redenção. Obra inacabada da redenção. Mesmo assim, se ele estivesse só nessa loucura, mas não está. A mensagem do Evangelho da Graça, com o perdão total e definitivo de Deus para o pecador, não é simples assim, nem para o padre Rock Schneider, nem para os que pregam a guarda do sábado ou do domingo, nem para os que falam em purgatório, velas e rezas, nem para os que vivem na luta da perseverança e da fidelidade. Isso tudo com o propósito de alcançar a glória e a paz do Altíssimo. Para todos esses, o perdão completo de Deus, a reconciliação, a justificação, a adoção de filhos, a imputação, a redenção e todas as demais facetas da vida eterna seriam de quem merecesse, fazendo e acontecendo. Difícil assim. Mas quem é que gosta de nada simples? O que é fácil e simples parece não ter valor. Muitos ficam Jesus para cima e Jesus para baixo. Falam em Jesus o tempo todo e até repetem, sem vida e sem brilho, a expressão glória a Jesus. Mas o medo nunca lhes abandona a mente. O medo da perdição, o medo de não serem encontrados dignos da salvação se a morte os pegar, e o medo de não serem arrebatados, porque falam na tal da perseverança, mas não acreditam que sejam tão perseverantes assim. Coisa complicada. Que mais pode fazer o Senhor? Mais nada. Se o que já foi feito de forma perfeita, nada pode ser acrescentado. Não se melhora, não se aperfeiçoa o que já está perfeito. Simples assim. Só não é para quem insiste em não confiar com todas as forças nos méritos do sangue de Jesus. Mas aí vai se fazer o quê? Se ao invés de atentar para o Evangelho, exposto principalmente nas epístolas paulinas, o cidadão envereda pelo Pentateuco, os livros da lei, e pelos livros sapienciais, Jó, Provérbios, Eclesiastes, etc., e pelos Salmos, e pelos profetas, e pelas parábolas, a simplicidade vira complicação, mas tinha que virar. Como seria possível alguém encontrar o Evangelho da Graça antes da graça? Como seria possível alguém encontrar socorro no sangue de Jesus antes da cruz? Como seria possível encontrar alguém perdão, justificação, redenção, reconciliação e imputação antes da ressurreição do Salvador? Só que é o que muita gente tenta fazer. Impossível assim. Simples ficou depois da cruz. Antes da cruz era tudo complicado. Complicado, aliás, nem é bem o termo. Antes da cruz era tudo impossível mesmo. De um lado, a justiça de Deus exarada nos termos da lei. Do outro lado, o homem com suas injustiças e com seus pecados. Como conciliar? Não havia como. Dizer que Jesus fez a parte mais difícil, a parte mais árdua, ou aquela parte que o homem não conseguiria fazer, tendo todavia ficado uma parte ao seu encargo, é além de mentir, além de falsificar a mensagem da graça, o que custará muito caro, dificultar o que Deus facilitou, não concordando, pois, com o ajuizamento do Todo-Poderoso. A verdade é que Deus colocou sob a responsabilidade do Filho todo o preço da redenção dos pecadores que a ele invocassem. Daí o uso do termo exagorazo
pelo apóstolo Paulo, nada mais a ser feito por ninguém nunca para a salvação eterna. Não, para a salvação eterna não. Esta seria, como de fato é, um dom gratuito, que só se tornou gratuito por não haver mais nada a cobrar pela justiça divina, e que se não fosse gratuito, continuaria inatingível por todos os homens e por cada um homem. Simples assim. A vida eterna é simplesmente um dom, e sendo um dom, é simples para quem a usufrui. Só teve que, confiando no poder do sangue de Jesus, invocá-lo como Salvador e para Salvador. Mais nada. Simples. Simplesmente simples. Complicam porque querem e complicam por conta própria. Complicam porque não conseguiram ainda administrar a vaidade, o orgulho e a presunção que habitam o coração de homens e mulheres. Esses sentimentos, transferidos pela carne para o coração do homem, oriundos que foram no inimigo, não admitem que algo como a paz com Deus de forma eterna, logo ininterrupta, seja ou possa ser dada de graça, dom gratuito. Esses sentimentos imundos, vaidade, orgulho e presunção, na questão da eternidade, precisam e necessitam de satisfação própria. Em razão disso, o fazer, o cumprir, o merecer, recebem mais aceitação que o dom gratuito de Deus. É complicado. Enquanto não abre mão do que pensa que pode e do que pensa que é, ninguém aceita o que Jesus sozinho pôde e o que ele sozinho é. Ele sozinho pode remir, pode comprar definitivamente o pecador, livrando-o para sempre das trevas e da perdição. Ele sozinho fez isso na vida do remido. Ele sozinho fará isso na sua vida, prezado ouvinte, se você agora o invocar nessa condição. Salvador, perfeito, total, pleno, potenciário. Invoque-o já, e sua felicidade será eterna. Amém.